Desde quando eu era pequeno eu sempre tive hábitos ruins. Então, videogame, scrollar na rede social, pornografia, tudo isso foram coisas que foram acabando com a minha saúde mental. E por causa disso eu tomei decisões bem ruins. Ao longo da minha vida, minhas notas caíram na escola, na faculdade, eu escolhi a carreira errada, vivi sem propósito e morri. Tô brincando, essa última parte não aconteceu não. Então assim, cara, dá pra gente dizer praticamente que esse excesso de conexão com o exterior vai fazer com que a gente não se conecte com o nosso interior, com nós mesmos. E aí a gente começa a sobreviver a vida ao invés de viver ela, entende? A partir do momento que a gente não se conecta mais com o nosso interior, a gente passa a maior parte do tempo preocupado com o futuro ou, sei lá, perdido no passado, pensando no que já aconteceu. E isso é o que a gente chama de falta de concentração. A gente não consegue focar no momento do agora, do presente. Só que para entender melhor como que a gente pode resolver isso, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso aqui, ó, a mente humana. Vamos lá, então como é que funciona? A nossa mente, ela é quem vai dar uma resposta ao estímulo que o nosso corpo vai sofrer ao longo do dia. E aí de estímulo tem N coisas que podem ser. Pode ser um estímulo físico, um estímulo auditivo, enfim, qualquer coisa dentro dos 5 sentidos. Beleza? Como que a mente vai calcular essa resposta? Basicamente, a nossa mente ela é dividida em duas partes, a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente ela é só 5% do nosso cérebro, a mente subconsciente é 95%. Qual que é a diferença entre as duas? A mente subconsciente é onde ficam as memórias do nosso passado. Então, se a gente deixar a nossa mente subconsciente responder a um estímulo, ela pode responder baseado no que a gente já tem de conceito sobre o que já aconteceu daquela situação. A mente consciente é diferente, ela não vai se basear no passado, ela vai, dar uma segurada, vai esperar tu pensar em qual seria a melhor resposta para aquele estímulo e aí dependendo do que tu pensar, ela vai agir. Então, dá para dizer que a gente quer sim muito mais responder as coisas com a nossa mente consciente do que com a nossa mente subconsciente. E esse é o problema. A nossa mente consciente, ela responde quando a gente está focado no presente e não quando a gente está boiando, pensando em outro momento da nossa vida. E assim, a gente não consegue controlar quais estímulos que vão vir do mundo exterior, né? A gente pode acontecer qualquer coisa, qualquer momento com a gente. Mas a gente pode controlar o que está dentro de nós, a nossa mente. E como que a gente faz isso? Bom, tem uma palavra que resume muito bem qual que é o grande remédio para esse problema, e é meditação. Pois é. Você já deve ter ouvido falar, já deve saber que é um negócio chato, mas confia em mim que não é tão chato assim quanto parece e dá pra fazer, não é impossível. Faz o seguinte, repete comigo assim, ó. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Agora tu vai fazer o seguinte. Senta certinho na cadeira, né, reto. E tu vai expirar bem devagar, segurar por 1 segundo e expirar bem devagar, junto comigo. Pronto. Tu literalmente acabou de fazer uma sessão de meditação. Ah, mas foi muito curto, foi só 1 segundo. Mas é assim que começa, você vai progredindo com o tempo. Tu pode começar com uma respiração, pode começar com 10 segundos de meditação, 20 segundos, 5 minutos, enfim, você vai progredindo, porque realmente é um hábito que não é fácil de tu desenvolver, porque ele acaba sendo meio tedioso. Mas tá, não é só respirar sem nenhum propósito. Basicamente, quando você está respirando, você precisa prestar atenção na sua respiração e não em nada que está acontecendo ao seu redor. Então você precisa focar só na sua respiração. E aí acontece que muitas pessoas desistem, porque elas pensam que, pô, eu tentei fazer meditação uma vez, só que, sei lá, surgiu um pensamento na minha cabeça e aí eu comecei a viajar e deu tudo errado. Bom, é assim que funciona. A meditação basicamente vai ser como se tu fizesse uma flexão a cada momento que vem um pensamento na tua cabeça, tu percebe que tem um pensamento ali e tu volta o teu foco para a respiração. Essa é a lógica da meditação, é tu perceber os pensamentos que chegam na tua mente, as distrações, e voltar para a tua respiração. Isso é um exercício de foco muito valioso, tá? E é uma coisa que realmente
traz um resultado gigante. Isso já foi comprovado pela ciência. Eu não vou trazer os estudos aqui porque eu não sou nenhum nerd, mas, enfim, você pode dar uma pesquisada, ler um livro sobre, porque realmente é uma coisa que faz total diferença, assim, cara, e realmente ajuda. E isso tudo vai te ajudar em várias coisas, mas entre as principais que eu acho que me ajudou foi com vícios e com decisões ruins e foco, que eram 3 problemas que eu tinha que eram terríveis. E eu acho que pode te ajudar bastante também. Então, afinal, como que funciona essa porra de meditação? Se eu puder explicar de uma forma que não é a cientificamente correta, com todos os nomes bonitinhos, falando como que funciona, o que eu diria é que a meditação ela vai aumentar o tamanho do cérebro, que é responsável pela nossa mente consciente, e diminuir o tamanho da nossa mente subconsciente. Então, o que acontece? A gente vai ter muito mais pensamentos no momento, ou seja, aumenta o nosso estado de presença. No estado de presença, a gente começa a perceber as coisas mais rápido no nosso corpo. A gente começa a ter liberdade para responder aos estímulos com o que a gente realmente quer responder. A gente tem controle sobre nós mesmos e sobre o que a gente faz. A gente basicamente se torna livre. Enfim, eu não sei se ficou muito claro, mas eu quis trazer um pouco da minha visão sobre como é o processo de meditação e como ele pode te ajudar. E me ajudou muito, cara. Assim, eu sinto que realmente foi um negócio central de uma virada de chave na minha vida, assim, sabe? Porque a partir do momento que tu tá presente, eu já falei isso algumas vezes, mas tu tem muito mais foco, tu consegue tomar decisões muito melhores. E, assim, tu se sente muito mais feliz. Tu consegue lidar com as tuas emoções melhor. Cara, são benefícios extremos, assim, e é muita coisa. Mas é isso aí. Deixa algum comentário aí se tu tem alguma questão, alguma experiência com meditação que tu já teve no passado ou no presente. Eu vou tentar trazer mais conteúdos falando sobre esse tipo de coisa legal que agrega na nossa vida. Beleza, rapaziada? Valeu!